Pare. Não avance mais um segundo. Escute com atenção, porque a virada do ano não é só calendário. É limiar, é passagem, é uma porta que se abre enquanto você sorri, brinda, faz promessas e, sem perceber, baixa a guarda. E se esta mensagem chegou até você agora, não trate como coincidência. Trate como aviso. Há noites em que o invisível fica tão próximo que quase encosta na pele. A noite da virada é uma delas. É quando o coração humano se distrai com fogos e música, e as decisões espirituais são tomadas com a mesma pressa com que se estoura uma rolha. Você pode achar exagero, pode rir, pode dizer, é só ano novo. Mas repare no que acontece todo ano. As pessoas fazem promessas com os olhos brilhando, e de repente, em janeiro, o brilho some. Em fevereiro, o peso volta. Em março, a vida parece repetir o mesmo roteiro, e você não sabe explicar por quê. É como se existisse um fio invisível puxando você de volta para um lugar antigo, um lugar de briga, um lugar de ansiedade, um lugar de cansaço, um lugar de estagnação. E então você conclui, sou eu não presto, eu não consigo. Não, nem sempre. Às vezes, o problema não é falta de esforço, é falta de selo, é falta de vigilância, é falta de decisão no começo. Porque a porta do ano abre e você entra com a alma aberta do jeito errado. Arcanjo Miguel, príncipe da milícia celeste, não é adorno de oração bonita. Miguel é guardião de fronteiras, ele protege portas, ele vigia limites, ele sustenta o que separa luz e sombra quando você não enxerga nada além da festa. Miguel não aparece para te dar medo. Ele aparece para te devolver governo sobre você mesmo. E é por isso que eu preciso que você fique até o fim. Porque existem duas palavras pequenas, comuns, quase inocentes, que as pessoas soltam na virada como se fossem nada. E justamente por parecerem nada, viram brechas enormes. A segunda é a mais perigosa porque vem mascarada de humildade. Antes de eu revelar, respire e me responda por dentro. Quantas vezes você entrou em um ano novo cheio de esperança e poucas semanas depois, a vida voltou para o mesmo lugar? As mesmas brigas, o mesmo aperto no peito, a mesma irritação com pequenas coisas, o mesmo medo do futuro, a mesma sensação de que você está sempre correndo atrás, sempre atrasado, sempre perdendo. Você já sentiu em algum janeiro uma tristeza sem motivo? Uma falta de ânimo que não combina com um novo começo? Uma irritação que explode por qualquer frase? Um sono pesado, mas sem descanso? Uma vontade estranha de desistir de tudo? Muita gente chama isso de cansaço, e pode ser. Mas Miguel ensina discernimento. Às vezes é cansaço, e às vezes é brecha. Brecha não começa com uma grande queda. Brecha começa com pequenas permissões, com pequenos descuidos, com palavras jogadas no ar. Porque palavra, na vida espiritual, não é só som. Palavra é direção. Palavra é escolha. Palavra é porta. E eu vou te provar isso com uma cena, não de filme, mas de vida. Imagine. A contagem regressiva começa. 10, 9, 8. Você está com alguém que ama, ou talvez sozinho. Há barulho, há luz, há expectativa. Seu coração, mesmo que cansado, quer acreditar. Naquele minuto sagrado, aquele minuto em que tudo poderia ser consagrado, você solta uma frase sem peso, sem alma, sem perceber. Uma palavra vira assinatura. Uma palavra vira convite. Uma palavra vira porta. E Miguel Guardião sente a tranca. Não com espetáculo, não com trovão, mas com presença. Ele não precisa gritar para avisar. Quando você diz uma dessas palavras, a fronteira responde. O peito aperta, a alegria falha, bem na hora, e um pensamento corta como lâmina limpa. Isso não é bom. A maioria ignora. A maioria ri. A maioria diz, depois eu penso nisso. E é exatamente aí que as trevas trabalham, não com pecados grandes no primeiro instante, mas com pequenas permissões, com frases pequenas, com escolhas tanto faz,
com adiamentos depois. Agora escute com humildade. Miguel é guardião de fronteiras. E fronteiras são lugares perigosos. É no limite que a guerra acontece. Você pode estar rindo agora, mas o seu coração sabe. Existem momentos em que você sente que está diante de uma escolha decisiva. Como se o céu e a sombra estivessem ao mesmo tempo oferecendo caminhos. Miguel aparece nesses limites. Às vezes, ele aparece como coragem para dizer não. Às vezes, como força para pedir perdão. Às vezes, como lucidez para perceber uma armadilha. Às vezes, como um basta que nasce dentro de você. E é por isso que duas palavras ditas na virada podem definir o seu ano. Porque elas não são só fala, elas são voto. Agora, eu vou revelar a primeira palavra. E quero que você tenha coragem de reconhecer onde ela mora. A primeira palavra tanto faz. Tanto faz onde eu passo a virada. Tanto faz com quem. Tanto faz se eu oro ou não. Tanto faz se eu faço certo ou errado. Tanto faz. Preste atenção. Tanto faz não é liberdade. Tanto faz é desistência disfarçada de leveza. É quando a alma cansada decide não decidir. E uma alma que não decide entrega o volante para qualquer um. Miguel ensina que fronteira espiritual não se perde por barulho, se perde por descuido. E tanto faz é o corredor por onde o descuido entra sorrindo, com aparência de paz. Você quer ver como isso age na prática? Olhe para estas microcenas e seja sincero, quantas delas são a sua vida? Cena 1. A mesa e o silêncio. Você está na casa de família. Alguém toca em um assunto que sempre vira briga. Você sente o sangue subir. Você sabe que, se entrar naquela conversa, vai se ferir e ferir. Mas também sabe que, se ficar em silêncio com rancor, vira veneno. O que você faz? Você suspira e diz, tanto faz. E não resolve. Não perdoa. Não conversa. Não fecha nada. Só empurra a poeira para dentro do peito. A festa continua. Mas dentro de você uma porta ficou aberta. A porta da apatia. A apatia é um convite para a repetição. Cena 2. O tanto faz no amor. Você está em um relacionamento, ou tentando construir um. Há coisas pequenas que você sabe que precisam de cuidado, conversar, ouvir, pedir desculpas, fazer presença. Mas você anda cansado, você anda cheio de ferida. Você pensa, se eu me importar, eu sofro. E então você solta, tanto faz. Tanto faz se ele me procura. Tanto faz se ela muda. Tanto faz se isso dá certo. Parece proteção, mas é abandono antes do fim. E abandono antes do fim cria duas coisas: frieza e ressentimento. E frieza e ressentimento são portas abertas para a destruição. Cena 3. O tanto faz com você mesmo. Você sabe que seu corpo pede cuidado. Água, sono, caminhar, rotina. Você sabe. Mas você acorda e pensa, hoje eu não tenho força. E sem perceber, a frase nasce. Tanto faz. Tanto faz se eu me alimento bem. Tanto faz se eu durmo. Tanto faz se eu continuo me destruindo por dentro. Quando você diz isso, você não está só negligenciando hábitos. Você está declarando, minha vida não importa tanto. E isso dói, mas precisa ser dito, porque Miguel não quer só te proteger do mal, ele quer te lembrar do valor que você tem. Cena 4. O celular e a tentação. Meia-noite se aproxima. Você prometeu que iria começar diferente. Menos comparação, menos ansiedade. Mas alguém posta uma vida perfeita, uma conquista, um casal sorrindo. Você sente apontada. Você pensa em largar o celular e orar, agradecer, consagrar. Só que a mão rola para baixo, rola de novo. E você diz por dentro, tanto faz, amanhã eu paro. O tanto faz vira permissão e prepara o depois, se aprisiona. Não é só celular, é a forma como você se trata. Cena 5. O tanto faz com Deus. Alguém chama para uma oração. Alguém chama para um ato simples. Agradecer, pedir perdão, entregar. E você é cansado, diz, tanto faz, Deus entende. Sim, Deus entende, mas Miguel alerta. Entender não é o mesmo que aprovar o descuido. O céu é misericordioso, mas a guerra espiritual não é ingênua.
Quando você diz tanto faz para o sagrado, você diminui sua vigilância. E aqui está a parte que dói. Muitas pessoas dizem tanto faz não porque são ruins, mas porque estão feridas. Elas cansaram de tentar. Elas cansaram de criar expectativa. Elas cansaram de acreditar. Só que a ferida não pode virar comando. A ferida pede cura, não permissão para abrir portas. Miguel não te condena por estar cansado. Ele te chama para acordar. Porque tanto faz é o começo de um ano sem direção. E você abre espaço, e o depois chega para aprender. E confusão não destrói de uma vez. Confusão destrói devagar. Ela te faz duvidar de si. Ela te faz duvidar do amor. Ela te faz duvidar do propósito. Ela te faz duvidar de Deus. Agora, se a primeira palavra abre um portal, a segunda palavra cria corrente. E aqui eu preciso de você inteiro, porque essa palavra é dita até por gente boa, por gente que ama Deus, por gente que tem fé. A segunda palavra, depois. Depois eu mudo. Depois eu peço perdão. Depois eu volto para Deus. Depois eu cuido da minha família. Depois eu começo. Depois eu paro. Depois eu rezo. Depois eu converso. Depois. O depois parece humilde, porque você não está dizendo nunca. Você está dizendo um dia. Só que Miguel revela o segredo cruel do depois. Ele é a forma mais educada de entregar o presente para a escuridão. Porque a vida não acontece em um dia. A vida acontece agora. E todo adiamento cria um espaço vazio. E o espaço vazio, se não for preenchido pela luz, é preenchido por qualquer coisa. Agora, veja como o depois aprisiona com delicadeza. Cena 6. O pedido de perdão. Você sabe que magoou alguém. Você sente isso. Você carrega no corpo. Você pensa, depois eu peço perdão, hoje é virada, não quero clima ruim. E o depois vira semana. A semana vira mês. O mês vira ano. E o coração cria orgulho como escudo. Quando você percebe, o vínculo esfriou. E você chama isso de normal. Miguel chama isso de corrente. Uma corrente feita de pequenos adiamentos. Cena 7. A reconciliação com a família. Tem alguém da sua família com quem você não fala direito. Um olhar atravessado. Uma ferida antiga. Uma frase dita no passado que nunca foi curada. Você pensa, depois eu converso. Mas o depois envelhece, e ferida velha vira identidade. Daqui a pouco você já não lembra a causa, mas mantém a distância por hábito. E o hábito vira muralha, e a muralha vira prisão. Cena 8. O hábito que te destrói. Você tem um hábito que te esgota. Bebida demais, pornografia, fofoca, explosões, procrastinação, comparação, qualquer coisa que rouba sua paz. Você promete, depois eu paro. Mas depois é uma cama confortável para o vício. Enquanto você dorme no depois, o vício acorda cedo e trabalha. Ele trabalha na sua mente, trabalha no seu corpo, trabalha na sua coragem, trabalha na sua vergonha. E vergonha é outra corrente, porque quem tem vergonha se esconde, e quem se esconde não cura. Cena 9. A espiritualidade deixada para o fim. Você sente um chamado, voltar a rezar, voltar a se confessar, voltar a jejuar, voltar a estudar, voltar a servir, voltar a agradecer. Você sente vontade de chorar. Você sente vontade de recomeçar. E ao invés de dar um passo, você diz depois. Miguel vê isso. E o que ele vê não é só adiamento. Ele vê um coração negociando com o tempo, como se o tempo fosse garantido. E não é. Cena 10. O sonho adiado. Existe algo que Deus colocou em você, um projeto, um dom, um desejo de construir. Você sente isso desde cedo. Você sente alegria quando imagina, mas sente medo quando pensa em agir. E então você diz, depois eu começo. Só que o depois não protege do fracasso. Ele protege do sucesso, porque sucesso exige responsabilidade, e o depois é uma fuga elegante. Miguel chama você para a coragem do presente. Você não controla quantos depois te restam. O depois é perigoso porque cria uma ilusão de controle. Quando eu quiser, eu mudo.
Só que quanto mais você adia, mais difícil fica querer. Você não perde a vida de uma vez. Você perde em parcelas, uma parcela por dia, uma parcela por escolha. Agora entenda a diferença. Tanto faz, abre a porta. Depois te prende do lado de dentro, e a soma das duas cria o pior cenário. Você abre brecha e ainda adia o fechamento. É assim que o ciclo se repete. É assim que você vira o ano com fogos por fora e com correntes por dentro. Mas existe um caminho. E é aqui que Miguel se torna misericórdia, não só alerta. Miguel não vem para te humilhar. Ele vem para te levantar. Ele não te chama para uma vida perfeita. Ele te chama para uma vida vigiada. E o que é vigilância? Vigilância é quando você percebe a porta antes de alguém entrar. Vigilância é quando você cala uma palavra antes dela virar voto. Vigilância é quando você escolhe luz mesmo cansado. Antes de eu te entregar o caminho prático, eu preciso que você entenda uma coisa que muda tudo. As trevas não precisam te empurrar ao errado. Elas só precisam apenas sussurrar depois e roubar de você o agora. É por isso que essas duas palavras são tão eficazes. Elas não parecem pecado. Elas parecem cansaço. Elas parecem realismo. Elas parecem não criar expectativa. Só que no mundo espiritual, não criar expectativa pode virar uma forma de não criar fé. E sem fé, você fica vulnerável ao que sempre volta. Existem 3 passos silenciosos que quase sempre acontecem quando essas palavras dominam a vida de alguém. Primeiro, você desiste de decidir. Você começa a dizer tanto faz para coisas pequenas. E o coração vai perdendo fome, perdendo entusiasmo, perdendo alegria. Você acha que isso é maturidade, mas é anestesia. Depois, você adia o que te salvaria. Você até sabe o que deveria fazer: orar, pedir perdão, organizar a vida, procurar ajuda, encarar a verdade. Mas você diz depois. E cada depois é como colocar uma pedra a mais na mochila. Por fim, você se acostuma com a prisão. Você olha para a sua vida e diz: é assim mesmo. E essa frase é o ponto em que a esperança quase morre. Porque quando você acredita que é assim mesmo, você para de lutar. Miguel aparece antes desse terceiro passo. Ele aparece quando ainda dá para escolher. Por isso, se você sentir um incômodo agora, não corra dele. Esse incômodo pode ser justamente a proteção de Deus te acordando. Eu te dou sinais, não para medo, mas para discernir e cortar o depois pela raiz agora. Sinais de que uma porta ficou aberta por descuido, irritação constante por coisas pequenas, cansaço que não passa mesmo depois de dormir, vontade de sumir, se isolar, cortar pessoas boas, sensação de peso na casa, no ambiente, no coração, repetição do mesmo erro como se fosse automático, perda de gosto pela oração e, ao mesmo tempo, aumento de compulsões, pensamentos de desânimo que parecem não ser seus. Não se assuste. Vigie, e não adie agora. E aqui vai um detalhe importante. Vigilância não é paranoia. Vigilância é amor por si mesmo, é respeito pela sua alma. Agora deixa eu te mostrar como Miguel age como guardião com uma imagem forte. Imagine um portão de ferro, enorme, na fronteira de uma cidade. Do lado de fora há tudo o que tenta invadir: confusão, inveja, vício, briga, desespero. Do lado de dentro há a sua vida, seus sonhos, sua casa, seus filhos, sua paz, sua fé. Miguel está nesse portão, e quando você gira a tranca por dentro, ele sente, e você também. É por isso que ele não protege uma casa que se recusa a fechar a porta, não porque ele te abandona, mas porque proteção não combina com permissão. E é exatamente isso que tanto faz e depois fazem. Eles dão permissão. Agora presta atenção no que acontece quando você troca as palavras. Quando você diz, eu escolho com Deus, você fecha a tranca. Quando você diz, agora com humildade, você põe a barra por dentro. A casa continua enfrentando tempestades, mas tempestade não é invasão. Tempestade é desafio. Invasão é quando o inimigo entra e faz morada. Miguel te chama para parar de transformar desafios em morada de trevas. E se você quer algo ainda mais prático, eu vou te dar frases substitutas.
porque muitas vezes a gente cai na armadilha não por maldade, mas por falta de linguagem. No lugar de tanto faz, diga: eu vou escolher com sabedoria. Eu vou honrar o que é sagrado. Eu não vou me abandonar. Eu não vou deixar meu cansaço decidir por mim. Eu escolho a luz, mesmo pequeno. No lugar de depois, diga: eu começo por um passo hoje. Eu faço o mínimo possível agora. Eu não vou negociar com o tempo. Eu volto hoje mesmo envergonhado. Eu recomeço agora, com humildade. Agora, eu sei que você pode estar pensando: mas minha vida está bagunçada demais, eu não consigo mudar tudo. E você não precisa mudar tudo. Você precisa mudar a direção. Pensa numa embarcação no mar. Se você muda 1 grau do leme, o destino muda quilômetros adiante. A virada do ano é esse momento, 1 grau. E é por isso que 2 minutos de decisão valem mais do que 2 horas de promessa vazia. Agora, eu vou te guiar por um ritual simples de 2 minutos para a noite da virada. Se você fizer isso com fé, você não entra no ano no automático. Você entra com selo, ritual do selo, silêncio. Antes da contagem, se afaste um pouco, feche os olhos, respire, diga por dentro: eu estou aqui. Eu não vou viver no automático. Renúncia. Diga: eu renuncio ao descuido. Eu renuncio ao adiamento. Eu renuncio ao tanto faz e ao depois. Entrega, diga: eu entrego este começo a Deus. Eu entrego minha mente. Eu entrego minha casa. Eu entrego meus caminhos. Pedido. Diga: Miguel, guarda minhas fronteiras. Protege minha mente. Defende minha casa. Repreende toda a confusão. Decisão. Escolha uma coisa concreta que você vai fazer em janeiro. Uma, pequena, mas real. E diga: eu vou cumprir. Isso é selo. E selo muda destinos. Agora mais uma coisa. Muita gente acha que proteção é sentir arrepio, ver sinal, ter experiência. Mas proteção, na maioria das vezes, é simplesmente não abrir a porta. E o maior ato de proteção é vigiar o que você fala quando está cansado. Porque o cansaço é o horário preferido da tentação. Quando você está cansado, você quer alívio rápido. E alívio rápido vira tanto faz. E alívio rápido vira depois. E sem perceber, você vai assinando pequenos contratos com a repetição. Miguel te chama para um alívio diferente, o alívio de ser verdadeiro. Se você está cansado, diga: estou cansado, mas eu escolho a luz. Se você está ferido, diga: estou ferido, mas eu não vou me abandonar. Se você está com medo, diga: estou com medo, mas eu vou dar um passo. Isso é guerra espiritual de verdade. Não é grito, é disciplina. E disciplina no começo dói, mas depois vira liberdade. Agora sim, vamos às ações práticas. Fecha a porta da apatia. Escolha uma coisa sagrada para honrar na virada. Uma oração curta, um agradecimento, 1 minuto de silêncio, um pedido de perdão. Uma coisa, mas escolha. Não diga tanto faz. Quebra a corrente do adiamento. Pegue uma decisão que você está empurrando e faça a menor ação possível ainda hoje. Uma mensagem, um pedido, um eu errei, um me perdoa, um eu volto, um eu começo. O que mata o depois é um passo pequeno agora. Faz um compromisso visível. Escreva num papel e deixe visível. Este ano eu não vou viver no tanto faz. Este ano eu não vou viver no depois. Compromisso visível segura você. Escolhe uma renúncia. Renúncia não é castigo. Renúncia é liberdade. Escolha uma coisa que você sabe que te rouba a paz e diga: neste começo, eu não vou alimentar isso. Pode ser uma pessoa que sempre te puxa para o mesmo buraco. Pode ser um hábito. Pode ser um tipo de conteúdo. Pode ser uma conversa. Renuncie com humildade. Pede ajuda como adulto espiritual. Se existe uma luta que você não vence sozinho, não se orgulhe de perder em silêncio. Peça ajuda. Uma pessoa, uma conversa, uma orientação. Deus não te fez para lutar escondido. E se você quiser transformar esse selo em caminho, aqui vai um plano simples de 7 dias para começar janeiro com a porta fechada e o coração aceso. Dia 1. Silêncio e gratidão.
3 minutos agradecendo por 3 coisas concretas. Dia 2. Limpeza de palavras. Passe o dia sem dizer tanto faz e depois. Quando vier, troque na hora. Dia 3. Um perdão pequeno. Mande uma mensagem de paz para alguém, mesmo que curta. Dia 4. Um corte de brecha. Tire uma coisa que te puxa para baixo. Um perfil, um hábito, uma conversa. Dia 5. Um ato de serviço. Ajude alguém em segredo, sem anunciar. Dia 6. Um retorno a Deus. Faça uma oração mais longa, ou vá a um lugar de fé, ou leia um trecho sagrado. Dia 7. Um compromisso. Escreva sua decisão do ano em uma frase e deixe visível. Não é sobre ritual perfeito, é sobre consistência humilde. 7 dias não mudam tudo, mas mudam a direção. Agora talvez você esteja pensando, mas eu já errei muito. Eu já prometi antes. Eu já voltei ao mesmo lugar. Eu sei. E Miguel sabe. Por isso ele não te pede perfeição. Ele te pede presença. A presença é o antídoto do depois. A decisão é o antídoto do tanto faz. Quando a virada chegar, não deixe o minuto mais sagrado do ano ser engolido por distração. Se você estiver em festa, seja luz no meio da festa. Se você estiver sozinho, seja altar no meio do silêncio. Se você estiver com a família, seja paz no meio do barulho. Mas não seja apatia, não seja adiamento. E se você cair, porque humanos caem, levante rápido. Não adie o retorno. Não faça acordo com a sombra. Agora, eu quero terminar com uma imagem que Miguel grava no coração de quem entende. Imagine uma porta enorme diante de você. Ela é o ano novo. Atrás dela, há possibilidades que você nem conhece. Há encontros, há cura, há provisão, há mudanças, há respostas. Miguel está ao lado dessa porta com a espada de luz, não para te impedir de entrar, mas para impedir que a sombra entre com você. Só que ele precisa de uma resposta. Ele precisa que você pare de deixar a porta escancarada por dentro. A porta se fecha com decisão. Então, antes da contagem regressiva, diga mais uma vez: eu escolho com Deus. Agora com humildade. E finalize assim: Arcanjo Miguel, eu renuncio ao descuido. Eu renuncio ao adiamento. Eu consagro meu começo. E eu entro neste ano com vigilância e paz. Se essa mensagem falou com você, faça um ato simples que sela sua decisão. Escreva nos comentários, ou diga em voz alta onde você estiver: eu escolho com Deus agora com humildade. E não deixe a noite passar sem fechar as portas.